Fala Samurai, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, sou especialista de Flutter da Dev Samurai e nessa aula a gente vai aprender como manter informações do usuário depois que ele fizer login, para quando ele entrar no app de novo, se a gente já tiver essas informações, a gente fazer o login automático do usuário. Isso é uma feature bem comum que os usuários pedem. Os usuários não querem toda vida que abrir um aplicativo ter que fazer login. Isso é muito chato para o usuário. Então eles gostam de, se você já fez o login, que essa informação fique gravada em algum canto e toda vida que você abriu o aplicativo, essa informação vai ser buscada e você vai conseguir logar na sua aplicação sem precisar fazer login. Beleza? Então, para ilustrar esse uso, eu vou criar aqui rapidamente uma tela de login, certo? Então, vou criar um body com uma column. Children, que eu vou botar text form field. Beleza, vou criar dois. Aqui vai ser uma decoration, que é um input decoration. Border vai ser outline input border. E aqui eu vou passar um hint text colocando username. Vou copiar esse cara aqui. Vou copiar esse cara aqui e colocar aqui password. Finalmente, vou colocar aqui um botão, raised button, que vai ter um onPressed, vai ter um child, que vai ser um text, entrar. Certo? Além disso, vamos colocar um padding aqui de 38, um espaçamento aqui, um espaçamento aqui de size de box de altura 12, e aqui eu vou colocar altura 24. Além disso, eu vou colocar aqui um main x alignment center e vamos ver como é que isso aqui ficou. Ok, já é o suficiente para o exemplo. A gente não vai focar muito no design porque não é o intuito dessa aula. Beleza? Então, para fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um string username e vamos criar um string password. Beleza? Quando a gente fizer aqui o nosso validator, vamos botar aqui username. Se o username for vazio, eu vou retornar a mensagem campo obrigatório. Deixa eu tirar isso daqui por enquanto. Caso contrário, vou retornar nulo. Certo? Isso aqui eu vou fazer assim, para dar aquela formatada. Além do validator, eu vou criar o onSaved. O onSaved vai receber username e vai fazer. Vamos colocar isso aqui privado. Mais interessante. Pronto. Então aqui eu posso fazer username recebe username. Beleza? Vou copiar isso aqui, porque os daqui de baixo vão ser bem parecidos. Eu só vou mudar isso aqui para password. Aqui, 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 aqui e aqui. Vou dar aquela formatada para ficar bonitinho o código. E vamos testar. Certo. Quando eu clicar no botão, vamos fazer final form recebe. Não criei o form ainda, vamos criar o form. Para a gente criar o form, a gente tem que criar uma global key de form state. Form key é uma global key de form state, beleza? Vou pegar essa minha aqui
Vou criar o meu formulário e vou passar essa minha chave aqui para ele. Beleza? Então agora no OnePress eu posso fazer form recebe form key.currentState e aqui eu consigo fazer a validação do formulário e estando tudo ok, eu consigo fazer form.save. Beleza? Então vamos lá. Se eu apertar em entrar, campo obrigatório, porque eu não preenchi nada. Se eu botar QQQ aqui e botar www aqui e entrar, beleza. Ele entra normalmente, né? A única coisa que a gente tem que fazer aqui é botar, no caso do password, um obscure true. Obscure text true. Beleza. Vamos restartar aqui. E agora, quando ele validar o formulário, eu vou fazer o seguinte. Navigator.ofcontext.push nosso material page route. Beleza. No builder, coloco isso aqui e vou mandar para um scaffold qualquer. Beleza? Só para entender para onde a gente está indo, vamos colocar um body com um center com um text chamado estou logado. Beleza? Vamos lá ver. Então se eu clicar aqui, campo obrigatório, e se eu colocar aqui username e um password, ok, estou logado. Beleza, então eu estou fazendo, já estou conseguindo fazer o meu login. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa, quando o usuário estiver logado, a gente precisa pegar essas informações e salvar em algum canto, certo? Eu não posso deixar na memória essas informações quando meu aplicativo morrer. Quando meu aplicativo morrer, a gente vai perder todas essas informações, beleza? Então eu tenho que salvar em algum local que seja mais perene as informações, certo? Para isso, a gente vai usar esse pacote muito conhecido que é o Shared Preference, certo? Então vamos pegar ele aqui. O Shared Preference ele serve justamente para isso. Ele é um pacote que ele guarda um espaço em algum arquivo dele e você consegue adicionar coisas nesses arquivos, certo? Como configurações, informações de login. Deixa eu dar um flutter pubget aqui. Pubget. A única coisa que você não deve guardar são informações críticas nesse shared preference. Então você não vai guardar informações como a chave da sua API ou senhas sigilosas ou qualquer tipo de informação crítica. Você não deve guardar no shared preference, porque esse é um arquivo que ele fica livre para você ler o conteúdo do arquivo. Então não é seguro guardar esse tipo de informação sensível. Mas para esse nosso exemplo é totalmente tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar o Shared Preference, certo? Então, Shared Preference recebe Shared Preference.getInstance, certo? Sendo que isso aqui ele retorna um filter, beleza? Então a gente tem que colocar um await aqui. Para isso a gente tem que colocar um async aqui. E lembrando que a gente tem que colocar isFlutterBinding.ensure initialized. Toda vida que a gente tem algum processamento assíncrono aqui, a gente tem que garantir que o Flutter, digamos assim, ele já está inicializado, certo? Então, eu vou até colocar essa instância aqui, porque eu quero ter acesso a essa instância em qualquer local. Então, eu tenho ela aqui e eu só faço criar ela aqui, beleza? Então, qualquer local depois daqui,
eu já vou ter acesso ao Shared Preference, beleza? Então vamos lá. Depois que eu fizer o meu login, no caso depois daqui, que eu já tiver com o login feito, porque depois eu só estou navegando, mas depois dessa linha, teoricamente, eu já tô fazendo um login. Porque é claro que esse exemplo é um exemplo fictício, eu não estou me autenticando de fato com nada, mas vamos imaginar que depois daqui eu já esteja autenticado, certo? Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer shared preference ponto set string, certo? Então o que é isso? O shared preference ele tem vários métodos para você colocar diversos tipos de dado. Então eu posso colocar um inteiro, posso colocar um booleano, posso colocar uma string, então posso colocar um mapa. Então o que, que eu vou fazer a priori? Eu vou colocar uma string. E para você setar um dado no shared preference, você tem que colocar a chave desse dado e o valor de fato que você quer colocar. Então aqui eu vou colocar a chave username e o valor que eu vou colocar é exatamente o valor de username. Beleza? Então eu vou dar um await aqui, porque isso é uma operação assíncrona, retorna um future. E aqui eu vou colocar aquele async. Beleza? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte agora. Final username recebe shared preference.get, aí ele pede uma key. Acho que tem até o get string. Isso, ele pede uma key. Qual a key que a gente usou? A gente usou aqui username para guardar o nosso username. Então eu posso passar aqui username. Se a gente der um print no nosso username, é para ter o nosso usuário lá. Então vamos dar um flutter run aqui. Agora talvez ele demore um pouquinho mais, porque a gente instalou uma nova dependência. Mas depois que a gente fizer o primeiro login e reiniciar, depois que a gente fizer o primeiro login, ele vai salvar essa nossa informação de usuário no Shared Preference. E na próxima vez que eu fizer o login, a gente espera que essa variável username, quando a gente der o print nela, tenha a informação do usuário. Certo? Então vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu tirar isso aqui, enquanto ele carrega. Aí assim, esse exemplo ele é só para exemplificar, mas o que que geralmente a gente faz? Geralmente a gente guarda todo o nosso objeto usuário, certo? Mas isso tem um problema. O shared preference eu não consigo guardar um objeto. Só consigo guardar valores primitivos, como string, inteiro, booleano. Então, qual a técnica que a gente usa? A gente faz a serialização desse objeto. Então, a gente transforma um objeto em uma string e guarda a string serializada do objeto. Toda vida que a gente precisa recuperar esse objeto, o que, que a gente faz? A gente faz a deserialização. Pega aquela string que está guardada lá, transforma essa string num objeto que é o que a gente vai usar. Beleza? Então, vamos lá. Username. Dev Samurai password não é relevante, mas eu vou colocar um aqui. Beleza? Quando a gente clica em entrar, beleza, tô logado. Agora qual é o teste? Quando a gente recarregar, tem que aparecer o print do nosso username. Vamos ver. Beleza, apareceu aqui o print do nosso username. Mas você vê que ele voltou para a tela de login. Teoricamente, eu já tenho essa informação guardada no meu Shared Preference, certo? Então, o que, que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar essa informação. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Vamos criar essa nova página aqui chamada home page.dart. É um stateless widget, vou chamar de home page. Vou importar o material e eu só preciso pegar esse cara aqui e jogar aqui, certo? A gente vai usar esse cara aqui. Opa, formate.
Então agora aqui eu vou fazer a navegação para minha homepage. Beleza? Pronto. E agora eu vou passar essa informação de username aqui para o meu MyApp. Então esse MyApp ele vai ter uma informação de username. E aqui a gente consegue fazer final string e username. Beleza? Então o que a gente pode fazer? Usar esse username. Se username for nulo, a gente manda para o sign-in, porque não temos nenhum usuário lá no Shared Preference. Se não, significa que eu já tenho um usuário logado. Então a gente manda para o homepage. Beleza? Então, ainda tenho a informação lá no Shared Preference. Quando eu recarregar aqui, já é para ir para a tela de usuário. Beleza, já apareceu logado. A gente ainda pode fazer o seguinte. A gente passa para essa homepage o nosso username. E aqui eu posso mostrar no center. Oi, vou receber o username como parâmetro. Final string username. E aqui eu posso mandar um oi, username. Seja bem-vindo ao app. Beleza? Então, já estou mandando aqui o username. E nesse caso, eu vou mandar o username aqui também. Então, se a gente recarregar... Oi, Dev Samurai. Seja bem-vindo ao app. Show. Então, só para confirmar que está tudo funcionando, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer aqui, ó, await shared preference .clear. Então a gente vai limpar tudo que está lá no shared preference por enquanto. Certo? Porque a gente quer fazer o teste do zero. Beleza? Vamos recarregar de novo. Como não vai ter nada no... Pronto, agora eu vou tirar essa linha do clear. Como não vai ter nada no shared preferences, posso até colocar essa linha, ó. Então, como não vai ter nada, esse getString username não vai retornar nada. E o username aqui vai vir nulo. Então é para mostrar a tela de login aqui. Beleza, quando ele carrega, mostra a tela de login. Então vamos de novo. Username dev samurai e o password 28. E se eu entrar, oi Dev Samurai, seja bem-vindo ao app. Se eu recarregar, beleza, se eu recarregar, eu já consigo ver que eu tenho um usuário lá e eu já não apresento a tela de login para o usuário, porque ele já tem essa informação. Tranquilo. Então, pessoal, é basicamente isso. O Shared Preference ele é algo bastante útil, muito utilizado. Se a gente for ver aqui, ó, é um dos pacotes mais utilizados da comunidade, tem muitos likes, popularidade muito grande. Então, várias vezes a gente necessita deles. Algumas pessoas utilizam para esse mesmo exemplo outros pacotes, como o Hive. Em algum momento a gente vai falar também sobre Hive aqui. Mas o Shared Preferences eu considero o mais simples, certo? E ele é muito eficiente também. Para fazer esse tipo de operação rápida, você pode usar ele sem nenhum problema. Só 2 pontos que eu quero reforçar. Nunca colocar informações sensíveis no Shared Preference, porque essas informações sensíveis não devem estar lá, porque não tem nenhum tipo de criptografia, nenhum tipo de segurança que ele adota. Então tem que ter muito cuidado para não colocar esse tipo de informação lá. E se você precisar guardar alguma informação de algum objeto lá, você vai ter que transformar esse objeto num string, que é um processo que a gente chama de serialização. Então você vai fazer a serialização do objeto e vai guardar a string lá dentro.
Quando você quiser recuperar essa informação, você vai fazer a desserialização daquela string, retornando para o objeto desejado. Beleza? Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, deixe nos comentários. Se você está sentindo falta de algum assunto, se você quer que eu fale sobre algum assunto específico, deixe também nos comentários, que a gente vai estar lendo e vai estar tentando fazer o máximo de coisas possíveis. Beleza? Então é isso, por esse vídeo é só. Até a próxima. Valeu!